Todo mundo vai pra escola um dia, é meio que inevitável isso acontecer. Mas enquanto alguns têm experiências boas nas escolas, tem gente como eu que não tem muitas experiências legais assim na escola. Que vai ser o assunto do vídeo de hoje: as maiores burradas que eu fazia na escola. Bem, a primeira história se inicia no ano de 2022. Sim, o ano que está sendo lançado esse vídeo. É 2022, então a história é bem recente. Eu não me lembro bem a data que foi, sabe, tipo o dia, mas eu suponho que possa ter sido no mês de abril ou no mês de março. Então, para essa história, eu vou precisar apresentar uma professora minha chamada Professora Priscila. E eu não sei se realmente esse é o nome dela. Eu sou horrível em guardar nome de professores. Mas então vamos chamar ela de Professora Priscila, que eu tenho quase certeza que é o nome dela mesmo. E só pra avisar, essa professora não era muito bem querida entre os alunos. Ela já era meio chatinha com todo mundo. Mas eu tenho que admitir, comigo eu não tinha nenhuma rixa com ela. Porque ela não me incomodava, não incomodava ela. Então pra mim ela era só mais uma professora. Então, tipo, enquanto tinha umas pessoas da minha sala que chamavam ela de diabo, que odiava ela, eu tava tipo, ah, ok, é só a professora. Mas então, um dia, isso tudo mudou. Esse dia eu tinha começado como todos os outros começavam. Eu ia, me arrumava, tomava banho, almoçava e ia pra escola. Então, depois dessa emocionante rotina, eu chego na escola e adivinha, uma das primeiras aulas é artes. E adivinha qual era a disciplina da professora Priscila? Artes. E agora você vai me dizer, mas Noob, você falou que não tinha rixa com ela, então por que que você não tá querendo ter aula de artes? E eu te respondo, eu tava cansado no dia. Sabe quando você acorda naquele estilo que você só não quer fazer nada, sabe? Você tá cansado, mas você é obrigado a fazer alguma coisa? Isso era o jeito que eu tava naquele dia. Eu tava cansado, eu não tava querendo fazer nada, mas eu ia fazer, porque ela tinha dado uma tarefa lá pra gente fazer. Então eu, com a maior animação do mundo, abri o meu caderno e comecei a fazer a tarefa. Mais uma coisa que eu esqueci de avisar é que a minha régua tava um pouquinho quebradinha. Então ela tava faltando acho que o número 1 e 2, mas tipo, eu tava usando a régua normal, como se eu fosse usar aqueles números ia dar problema, só que, sabe, não tava precisando daquilo aquele momento. Mas minha queridíssima professora Priscila, vendo aquilo, ela simplesmente pega a régua da minha mesa e faz isso aqui. Sim, ela simplesmente pegou minha régua e jogou no lixo. A minha régua, que simplesmente minha mãe tinha gastado o próprio dinheiro pra comprar, ela simplesmente pegou, quebrou e jogou fora. E depois disso eu não tava entendendo nada. Eu fiquei, professora, sabe? Tipo, eu não sabia o que falar. Ela simplesmente tinha quebrado a minha régua e jogado fora. Sem me perguntar se ela era a minha régua, se era alguma coisa assim. Então ficou por assim mesmo. Ela só quebrou minha régua, eu nunca mais falei nada com ela. E tinha ficado por assim mesmo. Até que teve um dia em que. Lembra que eu falei que ela não era muito querida assim por todo mundo? Então, um dia, simplesmente, todo mundo começou a atacar ela. Mas não atacar de tipo bater nela, mas atacar de começar a falar as coisas na cara dela. E eu tenho que admitir, eu tava adorando aquilo. Até que meu amigo que sentava atrás de mim falou: por que que eu não reclamava pra ela sobre a régua? Porque tava todo mundo reclamando sobre algo ruim que ela tinha feito com todo mundo. Então ele simplesmente me deu a ideia de eu ir falar com ela sobre a régua. Só que eu, corajoso do jeito que sou, fiquei pensando se eu ia ou não ia falar com ela sobre o que ela tinha feito, né? Mas então chegou uma hora que eu fui. Eu fui lá, chamei a professora e falei, né? Primeiro eu perguntei, professora, você se lembra do dia que você quebrou minha régua? Ela, com cara de desentendida, falou, não, eu não me lembro desse dia. Eu até hoje não sei se ela tava falando a verdade ou não aquela hora, se ela só falou aquilo pra eu não ficar bravo com ela. Mas então daí eu fui e meio que contei de novo a história toda pra ela.
E após eu contar tudo isso pra ela, ela fez uma coisa que eu nunca achei que ela ia fazer. Ela me pediu desculpas. E além disso, ela falou que não sabe por que que ela tinha feito isso, tudo, e ficou lá me falando. E eu só conseguia pensar que eu não sei porque eu achava que eu tava como um babaca. E você pode até se perguntar, mas por que que você achou que estava com um babaca? Ela quebrou sua régua, você devia perguntar pra ela. Eu tava me sentindo com um babaca por causa que ela tava se perdoando e eu fiquei todo aquele ódio que eu tinha guardado dela por causa que, sabe, eu não tinha rixa com ela. E depois que ela fez aquilo, eu fiquei com muito ódio dela. Mas então, ela se desculpou comigo, então, sabe? Fiquei me sentindo meio babaca por, sei lá, ter comentado isso tudo com ela. Daí no outro dia, ela simplesmente chegou com uma régua nova pra mim. Sim, ela foi lá e comprou uma régua nova. Bom, meio que foi esse o vídeo. Então, essas foram uma das histórias minhas na escola. Provavelmente eu vou ter mais vídeos assim. Espero que vocês tenham gostado e tchau! Mas que coisa é essa? Mas peraí, quem é você? Oi, meu nome é Lana e meio que vim de outro universo. Peraí, mas por que que você tá aqui? Eu vim para esse universo só porque estava entediada e resolvi ir para outro universo. Tá, mas por quanto tempo você vai ficar aqui? Para sempre!